Riqueza raramente começa com dinheiro. Ela começa com a maneira como alguém lida com o que tem, mesmo quando esse valor parece insignificante. Eu aprendi cedo que tentar acelerar o processo financeiro costuma custar mais caro do que avançar devagar. Sair do zero não exige genialidade, exige estrutura, exige evitar erros óbvios, respeitar o tempo e entender que segurança não é ausência de risco, mas controle sobre ele. Poucas pessoas têm paciência para isso, e é exatamente por isso que funciona. O caminho que leva à riqueza não é misterioso, mas é impopular. Ele não promete resultados rápidos, nem emoções constantes. Promete consistência. E consistência, ao longo do tempo, transforma cenários modestos em resultados extraordinários. Quando alguém entende isso cedo, deixa de perseguir dinheiro e passa a construir um sistema simples, previsível e resistente. É assim que a base se forma, e é sempre assim que tudo começa. Durante muito tempo, eu achei que começar do zero significava correr atrás de mais dinheiro, mais renda, mais oportunidades, mais movimentos. Hoje isso me parece uma interpretação apressada. O verdadeiro problema nunca foi a quantidade de dinheiro, mas a forma como ele era tratado desde o primeiro momento. Ganhar mais sem estrutura é como aumentar a velocidade de um carro com problemas no freio. Pode até parecer progresso, mas o risco cresce mais rápido do que a segurança. Eu vi isso acontecer inúmeras vezes. Pessoas inteligentes, esforçadas, que avançaram rápido demais, sem base, e acabaram voltando ao ponto inicial. Sair do zero exige uma mudança mais silenciosa, menos foco em aceleração e mais foco em estabilidade. Antes de pensar em crescer, é preciso aprender a não perder. Isso não é conservadorismo excessivo. É respeito pelo jogo de longo prazo. O dinheiro, quando chega cedo demais a uma mente despreparada, costuma ir embora com a mesma velocidade não por azar, mas por falta de um sistema simples que o mantenha no lugar. Eu sempre acreditei que riqueza começa com controle emocional, não com ambição desordenada. Quando essa compreensão se instala, algo muda de forma definitiva. A pressa diminui, a clareza aumenta e o caminho deixa de parecer uma corrida caótica. Mas esse entendimento por si só não resolve tudo. Ele apenas prepara o terreno para o próximo passo. Eu sempre enxerguei o crescimento como consequência, nunca como ponto de partida. Antes de pensar em multiplicar qualquer coisa, eu precisava garantir que o básico estivesse protegido. Isso não é glamour, mas é essencial. Sem proteção, todo o avanço fica temporário. Perdas grandes não costumam vir de decisões ousadas, mas de descuidos simples, falta de reserva, excesso de confiança, compromissos rígidos demais. Eu vi fortunas inteiras serem comprometidas não por falta de inteligência, mas por ignorar riscos óbvios no início do caminho. Proteger-se significa criar margem de tempo, de dinheiro, de erro. Quando essa margem existe, decisões deixam de ser reativas. O dinheiro para de ser um problema urgente e passa a ser uma ferramenta paciente. Eu aprendi cedo que a primeira regra não é ganhar, é não perder. Crescer vem depois quase como um efeito colateral. Essa lógica parece lenta para quem está com pressa, mas é extremamente poderosa para quem pensa em décadas, não em meses. Quando a base está protegida, o crescimento deixa de ser assustador. Ele passa a ser previsível, controlável, e essa sensação de solidez muda completamente a forma como os próximos passos são dados, sem necessidade de atalhos. Eu nunca associei disciplina a sacrifício heróico. Para mim, disciplina sempre foi repetição tranquila, fazer o óbvio funcionar por tempo suficiente. A maioria das pessoas não falha por falta de inteligência, mas por abandonar o simples cedo demais. Existe uma tentação constante de fazer algo novo, mais sofisticado, mais empolgante. Eu aprendi a desconfiar disso. Quando algo é sólido, ele não precisa parecer interessante todos os dias.
Ele só precisa continuar funcionando quando o entusiasmo acaba. Riqueza construída com segurança nasce dessa constância quase inediante. Poucas decisões bem pensadas, repetidas ao longo do tempo, superam uma sequência de movimentos brilhantes e desordenados. O mercado recompensa quem permanece, não quem impressiona. Essa disciplina não chama a atenção. Ela não rende histórias emocionantes, mas ela cria algo muito raro: previsibilidade positiva. Quando sei o que estou fazendo e por estou fazendo, o tempo começa a trabalhar a meu favor. E é justamente aí que a impaciência começa a perder força, porque quando o processo é confiável, não há urgência em acelerar. Ainda assim, manter essa calma exige entender algo mais profundo sobre erros, e isso muda completamente o próximo passo do caminho. Ao longo do tempo, eu percebi que grandes resultados raramente vêm de grandes acertos. Eles vêm da ausência de grandes erros. Isso pode parecer pouco empolgante, mas é incrivelmente eficaz. Um erro grave pode anular anos de decisões corretas. A maioria das pessoas se concentra em como ganhar mais quando deveria se perguntar como perder menos. Alavancagem excessiva, decisões emocionais, complexidade desnecessária. Quase sempre é aí que o problema começa. Não é o mercado que destrói valor, é o comportamento. Eu sempre preferi investir em coisas que eu entendo, mesmo que pareçam simples demais. A simplicidade reduz a margem de erro. Quanto mais complicado o sistema, mais pontos de falha ele cria. E falhas raramente avisam antes de acontecer. Evitar erros não é ser passivo, é ser seletivo. É dizer não com frequência para poder dizer sim com convicção quando a oportunidade certa aparece. Essa postura preserva capital, energia e clareza mental. Quando se aprende a respeitar o risco, a relação com o dinheiro muda. Ele deixa de ser algo a ser conquistado agressivamente e passa a ser algo a ser cuidado com inteligência. E esse cuidado prepara o terreno para algo que só o tempo pode oferecer. Eu demorei para entender que o tempo é o ativo mais subestimado de todos. Não porque as pessoas não saibam que ele existe, mas porque tentam usá-lo com pressa. O tempo só funciona quando não é forçado. Ele exige paciência, constância e respeito. Quando o tempo é combinado com decisões simples e repetidas, algo curioso acontece. O esforço diminui e o resultado cresce. Isso não é magia, é matemática emocional aplicada ao longo prazo. Pequenas vantagens acumuladas superam grandes movimentos isolados. O erro mais comum é tentar acelerar o que só funciona devagar, trocar de estratégia cedo demais, interromper processos sólidos, buscar atalhos porque alguém ficou rico mais rápido. Eu sempre vi isso como uma forma elegante de sabotar o próprio futuro. O tempo recompensa quem permanece calmo enquanto outros oscilam. Ele pune quem reage demais a cada ruído. Por isso, quanto mais previsível é o processo, mais poderoso o tempo se torna. Ele passa a trabalhar em silêncio, sem exigir tensão constante. Quando essa relação com o tempo amadurece, a ansiedade começa a perder espaço. Não porque o objetivo mudou, mas porque o caminho ficou claro. E essa clareza prepara o terreno para uma virtude ainda mais negligenciada: a simplicidade. Eu sempre acreditei que complexidade é muitas vezes insegurança disfarçada. Quando alguém entende algo de verdade, consegue explicá-lo e executá-lo de forma simples. No mundo financeiro, essa simplicidade é uma vantagem enorme e extremamente rara. Planos geniais costumam depender de muitas variáveis certas ao mesmo tempo. Isso pode funcionar por um período, mas não é confiável. Eu prefiro sistemas simples que funcionem em cenários diferentes, mesmo que não sejam os mais brilhantes no papel. A simplicidade reduz a chance de erro emocional. Menos decisões, menos impulsos, menos tentação de agir sem necessidade.
Isso cria consistência, e consistência no longo prazo supera qualquer lampejo de genialidade momentânea. Eu vi investidores brilhantes fracassarem porque precisavam estar certos o tempo todo. E vi pessoas comuns prosperarem porque seguiam regras claras, repetíveis, quase monótonas. A diferença nunca foi talento, foi comportamento. Quando a simplicidade vira padrão, o dinheiro deixa de ser um problema complicado. Ele passa a seguir regras previsíveis, e isso abre espaço para algo maior que retorno financeiro. Tranquilidade. Uma tranquilidade que prepara o último passo do caminho. No início, dinheiro parece ser o objetivo. Ele representa segurança, conforto, escolha. Mas com o tempo, eu percebi que ele é apenas um meio. O verdadeiro valor aparece quando o dinheiro começa a comprar tempo, não coisas. Liberdade não surge de um número específico. Ela surge quando decisões deixam de ser forçadas, quando posso dizer não sem medo, quando o amanhã não depende exclusivamente do que eu produzo hoje. Esse é o ponto em que a riqueza muda de natureza. Eu nunca vi liberdade nascer depressa. Ela é construída lentamente, com escolhas consistentes e respeito aos próprios limites. Quem tenta pular etapas geralmente troca ansiedade por ilusão de progresso. Quando o dinheiro cumpre esse papel silencioso, ele deixa de ocupar espaço mental. Ele simplesmente funciona. E essa ausência de preocupação é para mim um dos sinais mais claros de que o caminho foi trilhado corretamente. Chegar até aqui não encerra nada, apenas muda o tipo de pergunta interna. Porque a partir desse ponto, riqueza não é mais sobre acumular, é sobre preservar algo ainda mais escasso, a própria autonomia. Riqueza sustentável não nasce de pressa, nasce de clareza. Quando o dinheiro é tratado com paciência, disciplina e simplicidade, ele deixa de ser uma fonte de ansiedade e passa a ser uma ferramenta silenciosa de liberdade. Escreva nos comentários a frase que resume esse caminho. Rico começa assim, protegendo, repetindo e respeitando o tempo de longo prazo.